Olha nós aqui outra vez para refletirmos sobre o livro do Deuteronômio, não é? Esse livro que a CNBB escolheu este ano para a nossa reflexão do mês da Bíblia. Vamos escutar uma canção que diz respeito ao tema que hoje vamos refletir, não é? Vamos ouvir. Agora estou mais sabidinho, já consigo colocar a música que eu quero. Então vamos escutar com atenção. Então, minha gente, o livro do Deuteronômio, ele pode também ser visto como o grande livro da relação entre Deus e os homens, ou seja, a própria religião, que quer dizer religar. Ele é uma relação de Deus com o seu povo. E essa relação do Deuteronômio recebe um nome que todo mundo conhece: a aliança. A primeira aliança foi lá no Sinai e agora temos uma segunda aliança. Essa aliança que os levitas, aqueles catequistas, sempre ficaram repetindo e ensinando ao povo para que o povo soubesse o que foi que Deus fez. Porque você sabe que quando alguém faz um grande feito na vida do povo, se não tiver quem fique sempre repetindo, para lembrar, o povo esquece. Ainda mais o povo de Deus, que ficou 40 anos no deserto. Esse povo da história do Deuteronômio já não é mais nem tanto aquele mesmo povo. Já é neto, já é bisneto. E aí os levitas sempre ficam repetindo. Aliás, numa Páscoa judaica, tem um momento que pergunta por que a gente está comendo desse jeito. E aí o pai de família responde: porque nossos pais eram escravos no Egito e nessa noite foi libertado. Esse método de ficar relembrando é importante. Então, os levitas faziam imensas pregações para estar sempre lembrando ao povo a sua aliança, o seu compromisso com Deus. Então, essas pregações foram reunidas naquilo que a gente chama de livro do Deuteronômio.
não é? Que é esse livro que a gente está estudando com carinho, proposto pela CNBB, esse ano, para o mês da Bíblia, não é? Então a gente está estudando. O tema central deste livro é que Deus entrou em aliança com Israel. E qual é a natureza dessa relação? O que é que a gente entende? Javé é o único Deus verdadeiro. Você pega a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, você vê lá o Shemá. O Shemá diz isso. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força. Capítulo 6, versículo 4. Isso diz que Deus é Senhor absoluto. Absoluto do céu e da terra, do universo. No capítulo 10, também versículo 4, diz assim: Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu os 10 mandamentos e os mesmos que tinha dado a Moisés quando falou do meio do fogo no alto do monte, naquele dia que vocês estavam reunidos na presença do Senhor. Ele entregou as tábuas e eu desci do monte conforme havia ordenado. Aí você vai e pula do 10 lá para o versículo 14, onde ele diz: o mais alto dos céus pertence ao Senhor. É a ele que pertence a terra e tudo que na terra existe pertence a ele. Ele é Senhor absoluto, Senhor também dos povos. No capítulo 9, versículo 13, ele diz: esse povo é teimoso, portanto, não procura. De 1 a 3, perdão. É de 1 a 3. Ele diz assim: escute, povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquias, Anaquins, uma raça de gigante forte que moram naquela terra, pois todos dizem que ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fique certo de que eu, Senhor Deus, vai devorar tudo, destruir tudo e entregar a terra em vossas mãos. Ele é Senhor do céu e da terra, Senhor do universo e Senhor de todos os povos, de todos os povos. Ele também é o Deus dos patriarcas. Aqui no versículo 27, diz assim: lembrem vocês do meu servo Abraão, Isaque e Jacó, e não dê atenção a teimosias e maldades e pecados desse povo. Lembre de Abraão, de Isaque e Jacó. Eu fiz uma aliança com eles e eu sou fiel. Não é? Então, esse Deus que libertou o povo da escravidão do Egito, esse Deus faz com esse povo uma aliança e o introduziu na terra para a vida nova. Javé é o Senhor da história, dirigindo tudo conforme sua vontade, conforme seu projeto, claramente voltado para duas coisas: para a liberdade, foi o êxodo que ele realizou, e para a vida, dando ao povo uma terra fértil que corre leite e mel, uma terra muito promissora, não é? Uma terra muito promissora. Vamos seguir nosso estudo pensando nessas realidades do livro de Deuteronômio. O fato de Javé ser o único Deus, Javé é o único Deus, implica na rejeição de toda e qualquer forma de idolatria. O que é idolatria?
é querer adorar a criatura no lugar do Criador. Então a gente não comete esse pecado com as nossas imagens, porque a gente não coloca a criatura no lugar do Criador. Mas qualquer representação do próprio Javé, isso significa que não pode ser imagem, nem conceitos, nada que possa aprisionar, prender Javé em conceitos. Porque tudo que a gente possa dizer de Javé, ele é mais do que aquilo que a gente diz. Se a gente diz que Deus é bom, ele é boníssimo. E ainda dizendo que ele é boníssimo, a gente ainda não expressa quem é Deus. A gente pode expressar mais Deus dizendo o que ele não é, do que dizendo o que ele é, ou quem ele é. Então, os ídolos são obras das mãos humanas. Eles são manipuláveis, como está lá no Salmo 115. E Javé é um mistério insondável, que jamais pode ser apreendido e apresentado pela mente ou pela representação de nada que seja visível. Nada visível pode representar quem é Deus. Eu, particularmente, isso aqui é uma opinião minha, tem alguns ícones que eu gosto muito, né, trinitários. Mas o ícone trinitário da Trindade, lá de Goiás, eu acho que não é bom, porque ali tem aquela imagem do Pai Eterno, mostra o Pai calvo e envelhecido. A calvície é imperfeição e a velhice não é sinal de que é eterno. O que é eterno não envelhece, não é? Lembra do que a gente deixou de chamar Antigo Testamento para chamar de Nova Aliança, chamar de literatura judaica? Porque a palavra de Deus, que é eterna, não envelhece. Ela está sempre atual. Então, nada pode representar aquele que é absoluto, que basta a si mesmo. Deus basta a si mesmo, que ele é absoluto. Mas, embora Deus seja absoluto, ele não quis ser sozinho. Ele não quis bastar a si mesmo. Ele se fez de necessitado. Ele criou tudo que existe, nos criou como se fosse alguém que tivesse necessidade de nós. E ele não tem necessidade. Deus não tem necessidades. Quem tem necessidade somos nós, o povo de Deus. Que nós somos contrários ao que Deus é. Se por um lado Javé é absoluto, é eterno, é infinito, é uno, né? Que se manifesta através de tudo aquilo que é visível, porque tudo é criatura sua, foi ele que criou. É isso que diz lá no livro do Gênesis, capítulo 1, 26 em diante. E até no próprio livro do Gênesis, que Deus criou tudo que existe e criou o homem. Então, quando criou o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a única imagem possível de Deus são suas criaturas. É a única imagem possível de Deus. Para termos sua imagem total, a gente precisa reunir todas as criaturas de todos os tempos e lugares para que a gente tenha um pouco de noção de quem é Deus. Porque o ser que é invisível, né, se manifesta e se veste através de todos os seres que são visíveis, não é? Isso a gente tem que pensar com alegria, porque é uma realidade, não é? É uma realidade para nós que estamos estudando o livro do Deuteronômio. A certeza de que Deus é infinito e bom, e nós, agora vamos ver nós, né? É uma aliança, é um casamento bem desigual. Eu acho que seja, né? Não é verdade? Que ele que é infinito, ele que é poderoso, ele que pode tudo, se faz de necessitado. Se faz como alguém que precisa de nós. Mas o diferente de Javé
é o povo. Se Deus é ilimitado, o povo é limitado. Se Deus é absoluto, nós somos relativos. Somos nada, né? Somos pequenos, pobres. Está aqui, no capítulo 7 do Deuteronômio, diz assim: o Senhor Deus os amou e os escolheu, não porque vocês são numerosos que outros povos, a fim, de fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor os amou e com sua força os libertou do poder do faraó, rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que ele tinha feito a nossos antepassados. Lembre que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem seus mandamentos. Olha que bonito. Ele nos escolheu. Somos um povo pequeno e pobre, mas ele nos escolheu por amor, né? Escolheu esse povo que é cheio de infidelidade, escolheu este povo que é cheio de revolta, esse povo que é autossuficiente. Na igreja tem gente autossuficiente. Quantas e quantos são que dizem assim: eu tenho o que tenho porque eu mereço. Se Deus me deu, é porque eu mereço. Acha que tudo que é e que tem é merecimento seu. Não. Tem até quem diga: eu faço o que posso e Deus me dá o que mereço. Não. Tudo que somos e temos é por misericórdia. E o povo de Israel achava que se Deus escolheu ele é porque ele merecia. Mas no capítulo 9, de 4 a 6, Deus diz assim: mas depois que o Senhor Deus tiver expulsado este povo da presença de vocês, não fique pensando assim: ah, Deus nos trouxe aqui e nos deu essa terra porque nós somos bons. Não é por isso. Mas Deus vai expulsar esse povo da presença de vocês, porque eles são maus, são eles que não prestam. Vocês não vão tomar posse da terra porque vocês são bons e honestos. É por causa da maldade deste povo que Deus vai expulsá-lo. E também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir a promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fique certo de que Deus lhes está dando boa terra, não porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são muito dos teimosos. Está aqui. 9, né? De 4 a 6. Mas este povo é um povo necessitado. E Javé escolhe este povo por herança, mas escolhe por amor. Só por amor e gratuidade, né? É aquela velha história de uma mulher bonita que casa com um carinha bem esquisitinho, né? E as pessoas sempre comentam no dia do casamento: o que é que essa criatura viu neste homem? Ou vice-versa, o que é que este homem viu nesta mulher? Tem coisas que só um casal enxerga e que ninguém mais enxerga. Parece nossa aliança com Deus, né? Porque Deus é essa pessoa infinitamente boa, maravilhosa e misericordiosa. O que é que ele viu no povo de Israel? Um povo pequeno, teimoso, infiel. E é esse povo que ele escolhe para ser o seu povo, né? Este povo que ele escolhe é a este povo que ele escolhe para ser sua herança. Vamos ouvir mais uma cançãozinha sobre a palavra de Deus e aí a gente, com alegria, continua a nossa conversa em alguns rápidos minutos. Eu agora estou começando a entender um pouquinho disso aqui, viu? Agora, começando a entender um pouquinho. Vamos ver. Tem tudo a ver com Deuteronômio essa canção.
Quem abre a mão ao sem voz e sem vez, terá no banquete um lugar para si, porque muito amor. É o livro da CNBB, Estende a Mão ao Teu Irmão. É a campanha do mês da Bíblia, não é? Pois bem, meu irmão, o Deuteronômio, este livro tão bom e importante, no capítulo 7, versículo de 6 a 9, não diz que essa aliança de Deus com o povo nasce de um amor desinteressado de Javé, que livremente escolheu o povo para ser o seu próprio povo, não é? No capítulo 7, 6 a 9, e também no 10, 14 a 15, diz assim: o mais alto dos céus é de Deus, o Senhor. A ele pertence a terra e o que nela encerra. É uma iniciativa de Javé que escolheu esse povo pequeno e pobre, porque Deus ama como um pai que ama seus filhos, né? Que ama seus filhos. Capítulo 8, ele diz assim: lembre como o nosso Deus guiou vocês no deserto 40 anos durante essa longa caminhada. Deus os humilhou e pôs à prova para saber se vocês estavam resolvidos ou não a obedecer seus mandamentos. Ele deixou vocês passarem fome e depois deu de comer um maná, comida que ninguém conhecia. Deus fez isso para que vocês soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que é palavra do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas de vocês vestiam não ficaram gastas, e os pés de vocês não incharam. Fique sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Como um pai corrige o filho. Então, é Deus que nos educa como um pai, que educa uma criança, educa um adolescente. Deuteronômio 14, 1 diz assim: vocês são filhos de Javé, não é? Os israelitas são filhos de Javé. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem se raspem a cabeça como os outros povos fazem, porque vocês são o povo escolhido pelo nosso Deus. Se Javé é o nosso pai, nós somos irmãos, os israelitas são chamados filhos de Deus. Por isso que o Deuteronômio ensina que se Javé é pai de todos, todos nós somos irmãos, né? Filhos de Javé implica viver em fraternidade e não somente acarretados politicamente. Eu acho tão bonito esse texto 18, né? Que mostra que a gente tem que viver em fraternidade. Não viver essa história de que o outro não tem a ver comigo, né? 18:2 diz assim: eles não terão terras conforme o Senhor Deus prometeu, a parte da tribo, porque a terra é direito de todos, é direito de todos. E o capítulo 22, de 1 a 4, esse é belíssimo, né? Se a vaca ou carneiro do israelita fugir de dono e você vê o animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve de volta para o dono. E se o dono morar longe, ou se você não souber quem é, leve o animal para casa até que o dono apareça, venha buscá-lo. Então entregue. Faça a mesma coisa com o jumento, com a roupa ou com qualquer coisa que você achar e for de outro irmão. Não faça de conta que você não sabe de nada, né? Veja só que coisa bonita. Se o jumento ou o boi, que é do outro israelita, cair na estrada e você viu o animal caído, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar, aí já é outras leis, né? Mas veja como é interessante que é para ensinar todo mundo a viver em fraternidade, como irmão, né? Não é para viver achando que o outro é o outro, aquilo é do outro, não é meu, não me interessa, não. Se Deus é o Pai e nós somos irmãos, então um tem que cuidar do outro, não é? Vamos
nos preparar, porque amanhã eu vou pôr mais um pedacinho do nosso estudo. Um abraço a todos e vamos ficar com a última música dessa nossa palestra, desse nosso encontro. Um abraço a todos e que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a paz. Ele que é um Deus cheio de bondade. Um abraço a todos e até a próxima vez.